Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um detalhamento de obras pequenas. A gente vai fazer um detalhamento juntos de uma sala de festas de 3,65 por 8. Então bem pequenininha mesmo, a gente consegue compilar tudo num vídeo só. Bora comigo! Vou começar apresentando o projeto para vocês, tá? A sala de festas que a gente vai fazer é essa. Aqui ela está modelada no SketchUp. Eu tirei o telhado aqui do lado pra gente ver mais como ficaria. Então, aqui a gente tem uma parte com banheiro, um depósito e uma área de festas toda aberta. Aqui a gente tem uma bancada, aqui uma pia e a churrasqueira aqui com o fogão campeiro, que a gente chama, e a geladeira aqui na lateral. As imagens desse projeto são essas, então o intuito que ela fique assim, mesmo sendo uma obra pequena, a gente sempre preza, né, pela qualidade, pelo conforto, pela beleza estética do ambiente. Então, essas são as imagens ali do projeto, esse projeto que a gente vai detalhar lá no Revit. Beleza, pessoal? Aqui no Revit eu já tenho o projeto lançado, então ele já tá aqui em 3D. Eu já lancei o telhadinho, lancei aqui as vigas, essas aqui são as vigas de madeira. E a gente vai começar, então, fazendo o nosso detalhamento aqui do projeto. Eu vou começar pela planta baixa, tá? Então, eu vou vir aqui no térreo. Essa daqui é a minha planta de apresentação para o cliente. Eu vou abrir minha planta aqui executiva, que é onde eu começo a fazer os detalhamentos, e a partir daqui eu vou detalhar. Aqui o que acontece? Eu já tenho um corte definido, eu vou ocultar ele por enquanto, para a gente trabalhar só com essa planta. Como a nossa estrutura, ela vai ser feita com a estrutura aqui da pia e da bancada, ela vai ser feita de concreto, então eu vou precisar detalhar aqui. Nesse caso, meu modelo de vista, ele não comporta os modelos genéricos que eu fiz aqui, né, carreguei, modelei aqui no local. Então, eu vou vir aqui em prancha térreo e vou adicionar, né, modificar para que apareçam esses modelos genéricos, tá? Então, a gente vai aqui em categorias do modelo e a gente vai descer aqui embaixo até modelos genéricos, tá? Vou dar um OK, vou aplicar. E eles já estão aparecendo aqui na lateral, tá? Então, essa daqui é a minha bancada e essa daqui é a outra bancada da pia que a gente fez. Não tenho tampa porque ela não vai ser feita, então, de concreto, tá? Deixa eu até colocar aqui em cores consistentes. Vamos ver, assim. Ótimo. Então, aqui já está mostrando os meus mobiliários fixos, os pilares que a gente vai ter aqui, as paredes e essa parte aqui, então, dos meus modelos genéricos. Eu vou começar detalhando, então, aqui a planta baixa através aqui das cotas, né? Então, primeiro a gente pode começar inserindo as cotas. Eu posso vir aqui em cima, onde tem essa cota alinhada, ou eu venho em anotar cota, né, aqui na minha aba de cotas, aqui em alinhada. E aqui eu vou começar, então, a cotar o meu ambiente, tá? Fazer cota por parede e fazer uma cota total. Aqui também. O detalhe desse projeto, um detalhe dele, é que essa parede dos fundos e essa lateral são paredes de divisa, tá? Então, a gente já trata aqui como parede de divisa. Deixa eu cotar os meus pilares. E eu vou passar uma cota aqui no meio, para que eu consiga pegar, então, aqui as minhas aberturas. Então, aqui eu tenho minha parede, aqui eu tenho a abertura. A minha parede aqui do meio. Aqui, tá? Notem que aqui faltou cotar essa parede. O que eu posso fazer? Em vez de vir aqui e excluir todas as cotas e começar do zero, eu clico nela e venho aqui em cima, em editar linhas de chamada de cota. Clicando, ela vai me abrir novamente para eu continuar aqui a minha cota. Como ela tá uma em cima da outra, a gente vai mudar aqui. Então, eu vou clicar na minha cota. Sempre essa bolinha do meio é a minha linha de chamada da cota, onde eu posso puxar ela para o ladinho. Notem que a minha porta na verdade, ela é de 2,10 por 70. Eu cotei ela com 76. Para modificar, eu venho nessa bolinha aqui e eu clico e seguro e ela vai me pedir um novo ponto de referência. Antes, o meu ponto de referência era essa borda externa. Agora, o meu ponto de referência é aqui dentro. Então, eu vou segurar e eu vou colocar meu ponto de referência aqui dentro. Da mesma forma, aqui também.
Beleza, fechou então. Eu tenho 70 de porta, só que agora, em vez de eu ter 10 aqui, eu fiquei com 13. Para eu mudar e deixar uma cota redondinha certa, eu vou clicar na minha porta e notem que abriu aqui as referências da medida dos dois lados da porta e da própria porta. Vou vir aqui desse lado e colocar ponto 10. E ela vai movimentar aqui pro ladinho. Então, vai ficar 0, 15, 10 e 70. Já ficou uma cota mais redonda. Nessa parte aqui, também aconteceu a mesma coisa. Então, eu vou vir aqui e vou pegar nova referência. Vou também vir aqui na minha linha de chamada do meio e puxar pro ladinho aqui para ela não ficar sobreposta. Da mesma forma, eu vou clicar na porta e vou colocar aqui ponto 10. Então, eu já tenho tudo certinho, minha cota redondinha, tá? Da mesma forma, eu vou cotar esse outro lado aqui, por fora. Sempre cotas das paredes e cotas aqui do ambiente. Esse banheiro, ele tá sem janela, então a gente vai colocar uma janela nele. Eu posso colocar o comando, né, dar o comando WN, que é de Window, janelas em inglês, então ele automaticamente vai abrir a minha aba de janelas aqui na lateral, ou então eu venho em arquitetura, janela. Eu vou encontrar aqui a minha janela. Eu quero essa de 60 por 60 de alumínio. Ela tem uma altura de peitoril de 1,50 e eu vou colocar ela aqui, bem no meio. Dessa forma, eu posso vir aqui e cotar essa janela, fazer a mesma coisa, ó, editar linhas de chamada, vir e cotar, para deixar ela certinha. Notem que de qualquer forma aconteceu a mesma coisa, então ela tem que ser cotada aqui de dentro. E eu vou puxar uma linha de chamada aqui, ó, para deixar certo, para não ficar uma cota em cima da outra. E agora eu vou cotar inteiro aqui na frente. Beleza, a parte de cotas a gente terminou. Agora a gente precisa delimitar os ambientes. Então, eu tenho um ambiente que é a área gourmet, o ambiente dispensa, né, depósito, e um ambiente lavabo. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui em arquitetura, ambiente, e automaticamente ele já vai me dar aqui, ó, em linha azul aqui um perímetro que vai delimitar o meu ambiente. Então, aqui eu vou clicar, já tenho o ambiente inserido, e aqui eu vou clicar delimitando o meu outro ambiente. Uma coisa que está acontecendo é que ele está fazendo 2 metros quadrados redondinhos, né? E, na verdade, a gente não tem. Se a gente fizer aqui, ó, 1,3 vezes 1,55, a gente teria 2,015, né? Da mesma forma, se eu fizer 1,3 vezes 1,65, eu teria 2,14. Então, eu preciso ter pelo menos 2 casas aqui depois da vírgula. Para ajeitar essas unidades, eu vou colocar o atalho UN. Automaticamente vai abrir essa caixinha de unidades de projeto. E aqui em área, eu vou clicar e mudar para 2 casas decimais. Vou dar um OK, e automaticamente ele já me deu aqui, ó, 2 casas decimais. Depois da vírgula, eu posso colocar apenas 1, 2, é preferência do projeto de vocês. Seguindo aqui, se eu vier aqui com ambiente, vocês vão ver que ele vai dar ambiente não incluso. Por quê? Porque é delimitado somente por paredes os nossos ambientes. Nesse caso, como eu não tenho parede nessas 2 laterais, ele não fecha um perímetro de ambiente. Então, eu preciso vir aqui no comando separador ambiente e delimitar esse meu perímetro. Então, eu vou delimitar aqui no lugar da parede, eu vou colocar um separador de ambientes. Da mesma forma, agora eu venho em ambiente, notem que ele já vai pegar certinho aqui, e aí eu vou dar um OK, e pegou bem certo. Agora, para identificar os ambientes, eu venho aqui, seleciono, clico mais uma vez, e eu coloco aqui, o meu ambiente é a área gourmet. Aqui eu tenho depósito, e aqui eu vou ter um lavabo. Ok, dessa mesma forma, o que eu posso fazer? Aqui eu tenho uma área e eu precisaria identificar qual seria o meu piso. Eu posso mudar o meu identificador nesse meu template que vocês têm dentro ali do curso Viver de Projetos que vocês vão ter. Você pode colocar aqui, ó, ambiente completo opaco. Eu tenho selecionado, esse que a gente tem no modelo, ele tá apenas como ambiente, nome e área. Aqui a gente vai colocar, então, o completo. Se eu pegar o completo, ele vai me dar aqui um pontinho de interrogação, onde eu vou clicar nele e eu vou colocar aqui, ó, piso, na verdade, porcelanato. Então, ele já identificou meu ambiente, identificou a área e o piso. Da mesma forma, eu vou vir aqui e vou trocar esse, ó, identificador de ambiente completo. Aqui no pontinho eu vou colocar porcelanato. E aqui no lavabo a mesma coisa.
Beleza, identifiquei tudo. Eu vou precisar identificar também qual é o meu nível de piso. Nesse caso, todo o meu nível de piso é um só. Então, eu vou vir aqui em anotar, elevação de ponto, e eu vou aqui embaixo, ó, colocar a elevação. Aqui apareceu para mim uma observação. Acho que ali vocês não vão conseguir ver, mas depois eu coloco para vocês. Nenhum dos elementos criados são visíveis na planta de piso e é possível marcar a vista ativa, né, indo nos parâmetros. O que acontece? A mesma coisa que estava acontecendo, então, aqui com os meus elementos de concreto. Eles não estavam aparecendo nesse meu modelo de vista e eu preciso fazer aparecer aqui. Então, eu vou vir aqui em modelo de vista e, da mesma forma, eu vou vir em categorias do modelo e vou vir, na verdade, em categorias de anotação, porque a gente quer colocar uma anotação que é a elevação do nível. Vou descer aqui, ó, em elevações de ponto, vou deixar elevações ativas também e vou dar um OK. Ok, e automaticamente ele já apareceu, e as minhas elevações aqui, que seriam as minhas fachadas também. Essas aqui eu vou ocultar por enquanto, que a gente não tá usando, e eu vou deixar só aqui. Uma dica que eu vou passar para vocês. Para vocês continuarem fazendo aqui os níveis, vocês podem selecionar esse elemento e dar um atalho, né, um comando CS, que seria o criar similar. Então, ele vai criar um elemento similar a esse, e você vai continuar fazendo aqui, ó, a anotação, tá? Então, no meu caso, eu preciso clicar 3 vezes, tá? Então, aqui, para não deixar ele bem certo, eu vou colocar ele mais aqui em cima. Beleza? O que a gente precisa identificar também na nossa planta baixa? Preciso identificar quais são as portas, as medidas, né? Enfim, como é que é as aberturas, como são as aberturas. Então, eu vou vir aqui, ó, na aba anotar e identificar categoria. Se eu vier identificar categoria, eu vou vir identificando uma por uma. Agora, se eu vier em identificar todos, ele vai selecionar todas as minhas famílias daquela categoria e vai identificar todas juntas. Então, eu quero um identificador de janela, que é o que a gente tem. Eu só vou mudar o meu aqui para opaco ao invés de transparente. E quero identificar a minha porta também. Vou dar um OK e automaticamente ele já identificou. Então, a minha porta aqui, ó. Opa, eu vou arrastar aqui, ela é de 70 por 2,10. A minha janela eu vou puxar aqui embaixo, automaticamente eu vou puxar essas cotas mais para baixo, para não me atrapalhar. E aqui da minha porta a mesma coisa. Eu vou querer girar essa identificação para que ela não fique perdida. Então, aqui na minha guia lateral, eu venho em orientação e clico em vertical. Ela vai automaticamente girar e ficar ali certinho. Beleza, pessoal? É isso aí. O que eu vou fazer agora também é identificar que esses aqui são elementos de concreto. Então, eu vou vir em texto, vou colocar aqui um texto, vou até fazer um texto um pouco menor. Olha, notem que eu tenho duas opções, 1.5 ou 2.5, e eu quero 2.0. Então, eu vou selecionar o 2.5, vou vir em editar tipo, duplicar. Sempre dupliquem o elemento, porque se eu vier aqui renomear ou vir aqui mudar, ele vai automaticamente mudar o elemento que já existe. Então, você primeiro duplica, vou identificar aqui que eu quero de 2.0 Arial, vou dar um OK, ela já puxou aqui meu tipo, e aqui eu só vou mudar o tamanho. Então, 2.0 e vou dar um OK. E vou clicar aqui, então, bancada em concreto, vou clicar no meu elemento com esse comandinho aqui de mais, aqui no cantinho, eu vou arrastar. E aqui em cima, eu vou clicar nesse A com a setinha aqui para a esquerda. Então, ela automaticamente vai criar uma setinha para a esquerda e eu vou identificar que essa aqui é a minha bancada. Eu posso mudar esse meu modelo de identificação. Se eu vier aqui em editar tipo, e aqui eu vou mudar a seta da chamada de detalhe. Então, ela está uma seta de 30 graus. E vamos supor que eu quero um círculo fechado de 1 milímetro. Acho que eu vou aumentar um pouquinho. Círculo fechado. Vamos ver se tem outro círculo. Pode ser um círculo fechado de 1 milímetro. Eu vou dar um OK. Então, automaticamente ele criou uma bolinha ali, um círculo, em vez da seta que a gente tinha. Eu posso vir aqui e criar um novo texto, ou simplesmente clicar aqui, copiar, né, aqui pro ladinho, já que eu vou ter que mexer aqui também. Essa aqui é a minha outra bancada em concreto. E uma observação que eu posso colocar é aqui, ó, ver detalhe 01. E aqui, eu vou colocar uma outra observação, que é ver detalhe 02. Então, a gente já tem as identificações de tudo, já tenho tudo identificado, o que é parede, o que não é. A gente colocou todos os níveis aqui, deixou tudo certinho.
Então, assim, pessoal, da mesma forma que a gente tem aqui as nossas bancadas em concreto, eu preciso detalhar também aqui na planta baixa a nossa churrasqueira. Por mais que ela não é em concreto, o pedreiro vai ter que fazer em loco, então ele precisa saber o layout certinho. Quando eu venho aqui, ela tá oculta, né? Para desocultar, no caso, ver quais são os meus elementos ocultos, eu venho nessa lampadazinha aqui embaixo e ela vai estar, ó, revelar elementos ocultos. Quando eu dou um clique, tudo que está em rosinha são os meus elementos que estão ocultos na minha vista. Se eu vier aqui, clicar no meu objeto, clicar com o botão direito, exibir na vista, ela vai estar aqui, ó, exibir elementos. No nosso caso, como o nosso modelo de vista está configurado para que não apareça esse tipo de elemento, eu não tenho essa opção aqui. Então, dessa forma, eu vou vir aqui, eu noto que ela é de mobiliário, ela é uma família de mobiliário que está aqui em cima. Eu vou ocultar aqui os elementos de novo, clicar na lâmpadazinha, e eu vou vir novamente, como eu fiz tanto com o modelo genérico, quanto ali com a anotação, eu venho aqui em mudar o meu modelo de vista, então, para enxatério, vou vir aqui em anotações, no caso, categoria de modelo, e vou procurar aqui o nosso mobiliário, então, eu vou clicar em mobiliário. Eu posso fazer... Ó, posso ocultar tudo que eu não quero, né, por exemplo, e só deixar a minha churrasqueira. Nesse caso, eu vou selecionar tudo. Aí eu vou ocultar só o que eu quero. Vou dar um OK e ele vai aparecer tudo aqui. Então, ele apareceu aqui a minha bancada, apareceu a minha mesa, apareceu ali a minha churrasqueira, meu fogão campeiro. E o que eu não quero? Eu não quero que essa mesa e essas cadeiras apareçam. Antes de tudo, eu vou criar um grupo delas, tá? Para não precisar toda vez eu ficar movendo. Como isso aqui tá me atrapalhando, eu vou clicar aqui e vou mover ele, tá? Só clica e arrasta. E agora eu vou clicar no primeiro elemento, segurar a tecla Ctrl e ir clicando nos demais, ó. Notem que fica um maisinho do ladinho da seta e eu vou selecionando o que eu quero. Aqui em cima a gente tem essa opção aqui, ó, criar grupo ou o atalho GP. Dessa forma, eu tenho um grupo e eu vou colocar mesa jantar. Vou dar um OK e todos esses elementos fazem parte do meu grupo. Eu quero ocultar, porque eu não quero ver isso aqui na minha planta técnica, não tem por que ter o meu mobiliário ali. Vou dar com o botão direito, clicar com o botão direito, ocultar na vista elementos. Já ocultou aqui. Vou trazer aqui de volta. E outra coisa, eu não quero que essa minha bancada apareça, então eu venho aqui e dou um ocultar também, tá? Vai ficar só a parte de concreto e toda a minha parte também. Eu vou modificar um pouquinho, tá? Eu vou fazer com que isso aqui, vou dar um copiar e vou colocar essa churrasqueira aqui em cima, ó, aqui em cima. Tá? E vou colocar aqui, ó, churrasqueira, tá? Churrasqueira e fogão campeiro. Ver detalhe 03, tá? Que depois a gente vai fazer um detalhamento. Aqui eu vou puxar um pouco para cima para não me atrapalhar e vou até organizar aqui mais para lateral, para não pegar minha cota. Então, praticamente é isso, tá? A nossa planta tá pronta, toda detalhada, já com tudo que precisa ser feito. Eu posso ainda colocar, por exemplo, algumas observações, vir aqui e colocar, por exemplo, aqui embaixo, que eu tenho um pilar de concreto, né? Pilar de concreto. Mover aqui. Então, esse aqui é meu pilarzinho. Eu vou mover aqui certinho. Tá? Esse aqui é meu pilar de concreto. Se eu clico aqui no meu texto e venho agora aqui nesse maisinho com a setinha para a direita, ele vai criar aqui do ladinho. Então, eu posso colocar aqui meus pilares de concreto, são esses dois. E fica mais certo. Beleza, pessoal? Essa é a nossa planta baixa, tá? A gente fez um detalhamento bem rapidinho aqui, em torno de 20 minutinhos a gente terminou o nosso detalhamento da planta baixa. É bem rápido, bem prático essa aula, justamente para mostrar para vocês que o Revit tem toda essa facilidade e mostrar esses comandos, esses pulos de gato, que muitas vezes facilita e deixa o nosso trabalho muito mais ágil, muito mais rápido, tá? Projetos como esse, maiores, né, a gente vê também no nosso curso Viver de Projetos. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês ficarem na nossa lista de espera do nosso curso. E espero que vocês gostem, tá? Eu vou estar postando aqui no canal do YouTube várias aulas como essa, vocês vão aprender muito sobre projetos de forma gratuita. Mas se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, se inscrevam no meu curso Viver de Projetos, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!